Vozes da Poesia com Flávio Patrício Vargas aqui, nessa, porque podemos dizer que uma tarde prazenteira, né? Com esse vento gostoso, esse ar puro aqui da estância do Jorge do Posto, né? Estância do Jorge do Posto. Jorge. Assim que nós chamamos carinhosamente o nosso querido Dr. Jorge Alberto Almeida, né? Médico, veterinário e, acima de tudo, poeta. Sem dúvida. E dos melhores, dos né, Flávio? Melhores. Então, Flávio, nós falamos um pouco do Ariano Suassuna. Ariano que Suassuna. Foi como eu diria, esse lanceiro da cultura brasileira, né, Flávio? Tem uma passagem do Ariano Suassuna que ele disse, né, que ele foi convidado para um debate, para um encontro sobre a língua portuguesa, para discutir a língua portuguesa, a atualização da língua portuguesa. Só que ele estranhou que no próprio convite... Pode falar que ele corta depois, ele edita. Eu tô ruim nessa garganta. Puta porcaria. Eu vim até pegando uma pastilha. Não, aquela pastilha dá um arranhão na garganta assim e provoca tosse, né? Eu acho que a garganta que tá... Coisa de certificado de validade já venceu. Não tem nem para quem reclamar. Não adianta ir para o fabricante que não tem mais garantia. Mas voltamos então ao Ariano. Então tem uma passagem interessante do Ariano Suassuna, que ele mesmo relata, que ele foi convidado para um encontro, um debate sobre a língua portuguesa. E ele sempre foi um defensor do nosso idioma pátrio, né? Da última flor do lácio, né? E ele diz inculta e bela. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um só tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a brutamina entre os cascalhos vela. Não é essa? Língua portuguesa de Camões, né? De Camões. Mas ele estranhou que no convite que lhe mandaram para esse encontro, para discutir, né, a defesa do idioma português, da língua portuguesa, no meio do convite constava 10 horas, espaço para breakfast. Puxa! Coffee break, perdão. Espaço para coffee break. Mas era uma heresia, né? Mas olha... Esqueceram de avisar o promotor. Até isso, né? nós merecemos, né? É difícil, né, Flávio? Mas, Flávio, o gosto pela poesia, né, vem de quando, Flávio? Vem desde criança também. Vem desde criança. Eu sempre amei a poesia. E comecei, eu acho que como o Jorge, com a maioria das pessoas, eu comecei com Castro Alves, Olavo Bilac, que os colégios estimulavam isso aí, né? Até eu me identificar com o meu temperamento, com o meu DNA, né? De entrar na poesia galponeira, do âmbito que eu fui nascido, que eu fui criado. Eu sempre fui um homem galponeiro, meu pai, meu avô, minha família, eram gente de estrutura gauchesca, né? E daí vinha ter contato com os poetas, que eram poucos ainda naquela época, e eu convivi, que tenho uma admiração eterna por Lauro Rodrigues, né? Que eu tive o prazer de ser amigo, quando o Lauro Rodrigues, ele deputado federal, ele vinha a Porto Alegre, ele tinha um escritório ali na Avenida João Pessoa, bem no centro, perto da Riachuelo, se não me engano, era no 4º andar. Ali era o escritório dele. E eu, quando sabia que ele vinha, eu ia para lá. Eu passava as tardes lá sentado, ouvindo o Lauro Rodrigues falar. Eu me encantava com o português claro, límpido, com o conhecimento de Brasil que ele tinha, né? E como deputado federal, ele botava para fora todas essas coisas de políticos de congresso que muitas vezes não vazam nos veículos de comunicação, né? Então eu tinha uma admiração muito grande por Lauro Rodrigues. Tenho todas as obras dele, todos os livros dele, decorei muitas poesias dele, ganhei o congresso, o rodeio de Vacaria, tirei o primeiro lugar em 1986, com a poesia do Lauro Rodrigues, Cavalo Picasso, né?
Era no concurso de declamação, Flávio? É, no concurso de declamação em Vacaria, deu 28 minutos declamando. É uma ode, é uma coisa maravilhosa. Né? 28 minutos declamando. Ininterruptos de declamação. Ininterruptamente. Entre 86 candidatos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Uruguai e Argentina, né? Uma comissão de julgadores também do Uruguai, da Argentina, do Rio Grande. Né? E eu tive a felicidade de tirar o primeiro lugar. Eu acho que foi o Lauro Rodrigues que me inspirou, né? Que me deu força, porque eu fui em nome dele fazer isso aqui, atendendo a um pedido dele. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, ele me entregou essa poesia, escrita à mão, nesse papel almaço, dobrado. Menino ainda? Eu tinha uns 14 anos e ele me disse, olha, guri, um dia me defende essa poesia num concurso. Recém estava começando os rodeios de Vacaria, eu estava no 4º, 5º rodeio de Vacaria, né? E eu fiquei com aquilo, eu nunca participei, eu não gosto muito de concurso, eu sou meio avesso a concurso. Eu acho que tradicionalismo, cultura gaúcha é pro coração, é pro amor, para dentro da gente, não é para virar circo, né? Para exibicionismo, para conquistar medalha, conquistar troféus, né? Então foi a única vez que eu disputei um concurso e foi a única vez que eu ganhei também, porque não disputei outro. Flávio, tu conseguiria, tu lembra de alguns versos desta poesia? Lembro. Claro que não, senão os 28 minutos... eu não posso declamar 28 minutos aqui. Um tirinho curto. Porque senão o nosso cameraman aqui até me corta o meu mandato, né? Fala sobre a história de um cavalo, do cavalo crioulo, o nosso cavalo crioulo. E lembra-se que naquela época que fez essa poesia, na década de 40, o nosso cavalo crioulo nem estava tanto em evidência como está hoje, né? Reconhecido como uma raça própria, né? Reconhecida mundialmente, né? Mas ele estabeleceu uma história em cima desse cavalo, o cavalo já maduro, solto no campo. Aposentado? Não aposentado, chucro, selvagem. Ainda? Selvagem ainda, só que já não era um potro, né? Era um cavalo, né? No campo, selvagem, estado selvagem, junto com as manadas selvagens, onde um peão teve a ousadia de prendê-lo, né? Domá-lo, e fizeram uma amizade, os dois, inseparáveis. Sendo que o cavalo crioulo, o Picasso, que era chamado o cavalo Picasso, começou a ganhar carreira, ganhava carreira de outros cavalos, né, até de cavalos puros, né? Então tem uma parte que diz assim, numa carreira, né? No fim do tiro, Picasso crioulo aqui da querência, matugo de pelo duro, tinha dobrado estrangeiro, cavalo só de aparência, famoso porque era puro. Mudou-lhe a vida esse dia, teve trato, estrebaria, compositor cuidadoso, ficou de pelo lustroso, aldelgaçado e leviano como pandorga de pano ao sopro da ventania. Ganhava carreira lá farta, das 2 quadras a quarta topava qualquer parada, dava luz, dobrava peso, ganhava no partidor, não respeitava a largada. Depois veio a guerra, veio o Conde de Porto Alegre, a recrutar a gauchada por toda a extensão do Pago para ir para a Guerra do Paraguai. E daí o Quininho Cruz, vendo que todos partiam, tratou de partir também, tocou as garras ao lombo do seu garboso Picasso e sem um beijo, um abraço, um adeus, uma saudade, se largou cheio de fé em rumo a Tujucuté, peleando por liberdade. E daí o cavalo foi pelear na Guerra do Paraguai. E na Guerra do Paraguai, num combate, o cavalo é morto. O cavalo é morto, né? Quando uma bala certeira, ferindo a nossa bandeira, matou o baio encerado que Porto Alegre montava naquelas plagas infernais. O Conde de Porto Alegre, comandante daquelas forças, montava um cavalo baio encerado. Montava um baio encerado naquelas plagas infernais. Foi quando Quininho Cruz, o dono do Picasso, foi quando o Quininho Cruz, mais ágil que a luz da luz, mais distorcido que um laço, bolhou a perna altaneiro e ao conde entregou ligeiro seu velho pingo Picasso.
brigava o conde montado, mas o Quininho a seu lado lhe acompanhava na glória e parecia que o seu cavalo sentia em tudo o regalo de quem escreve uma história. Ficou o chão coalhado de corpos amortalhados para a tristeza dos vivos, e em meio de tanta glória, ferido por um lançaço, jazia o velho Picasso como um herói sem história. Ao lado, desfalecido e rubro de sangue, desfalecido e exangue, jazia Quininho Cruz, de adaga desembainhada, com a lâmina bem colorada reverberando na luz. Mais adiante, a poucos passos, da carniça do Picasso e do corpo do gaúcho, um paraguaio dormia, mostrando ao sol desse dia todas as dobras do bucho. Fora ele quem lanceara o sangrador do Picasso, quando o conde comandava a luta de braço a braço. For infeliz, todavia, na sua selvageria, na sua sede de vingança, nem bem lancear o Picasso, o Quininho num trompaço quebrou-lhe a haste da lança, e um grito horrendo de dor, de desespero, de amor, brotou da boca dos cueras, que se golpeavam incessantes, e como sóis rutilantes as adagas duas feras se cruzavam retinindo num ronco surto de golpes. E depois, no encerramento, ele fecha da seguinte maneira: e a nossa pátria em memória fez estátuas que são glórias para os que lutaram e morreram, mas esqueceu que desgraça de levantar numa praça um monumento de raça, por onde a alma da raça prestasse um culto de graça para o cavalo crioulo. Pois quem viu Tuiuti, Curuzu, Curupaiti, Cerro Corá, Monte Caceiros, merece um lugar na história, merece um bronze em memória na alma dos brasileiros. Que bonito. Que é um troço, né? Que bonito. Agora, Flávio, essa poesia de 28 minutos declamada na íntegra? Sim, eu fiz uma... Quanto tempo tu levaste para decorar isso? Olha, João, e até vou te dizer uma coisa interessante. Como curiosidade? Né? Sabe o que aconteceu? Eu acredito muito no sobrenatural, né? Eu acredito nisso, aprendi, a vida me ensinou a acreditar. E eu decorei essa poesia com meus 14, 15, 16 anos de idade, com aquele papel ao maço, aquilo ali. E fui para Porto Alegre, estudar em Porto Alegre, a segunda vez que eu fui para Porto Alegre. Depois fui para o Exército. E essa poesia ficou dentro de uns livros que eu tinha, dentro de um baú, na chácara da minha mãe. Ficou ali dentro. Pouco eu declamava essa poesia porque era quilométrica, né? E então não tinha como declamar em reunião de amigos aí, né? Às vezes, quando pediam, insistiam, eu declamava. Mas com essa raridade, eu fui perdendo o embalo dela. Então tinha partes que eu esquecia. Eu esquecia na hora, eu inventava e pulava por cima, e encolhia ela um pouco e tal. E assim eu me lembrava parcialmente da poesia. Deu uma enchente muito grande, não sei se foi em 81, né, que deu uma enchente grande aí, e eu morava em Passo Fundo, trabalhava na Semiato, morava em Passo Fundo, e eu fazia parte do grupo de projeção folclórica, os Missioneiros de Palmeira das Missões. Com eles nós viajamos Argentina, Uruguai, Paraguai, Rio Grande do Sul, Brasil, viajamos muitos missioneiros, estavam para a música típica, autêntica do Rio Grande, que os muripás estavam na época para a música estilizada gaúcha, né? Então, eu cheguei aqui depois dessa enchente, diz a mãe, olha, a água foi muito grande aí e molhou entrou dentro daquele baú de livros que tu tem lá. Poxa. Daí, Zé, eu tirei os livros, botei no sol para secar, alguns tão bons ainda, deu para ver, né? Tem uns que já estragaram. E aí eu comecei a olhar, selecionar aqueles livros e tal, e tal. Digo, olha mãe, o que está aqui no meio desse livro aqui, a poesia que o Lauro me deu, aqui dentro desse livro, pena, estragou tudo. Daí eu comecei a abrir aquelas folhas, e aí que vem a história. As partes que eu tinha esquecido estavam intactas. Isso é de acreditar? Estavam intactas. E o resto, a água tinha manchado tudo. Eu consegui remontar toda a poesia. E até ela está num livro dele, mas eu nem sabia que tinha. Hoje eu tenho esse livro. Comprei no sebo esse livro, mas nem sabia que tinha esse livro. E
remontei toda a poesia. Voltei a Passo Fundo e contei para os meus colegas da Semeato e contei lá para os companheiros lá dos missioneiros. Não, Flávio, para aí. Agora tu vai ter que defender essa poesia em Vacaria. Aí. O homem fez isso aqui que é pra ti lá. Digo, não, vocês estão loucos? Eu quando era jovem, eu nunca fui a esses concursos. Agora que eu tinha 86, eu tinha 46 anos. Agora que eu tô velho, não vou, não, vocês estão loucos. Não. Vai sim, tu vai ter que ir. Todo mundo vinha botando pilha, tu vai, porque tu vai, porque tu vai. Digo, não vou, não tem nada que me faça ir. Certo dia, logo depois, eu estou na minha sala, no meu escritório, toco o telefone de Palmeira das Missões. É o Gentilo, o diretor do Grupo dos Missioneiros, o prefeito de Palmeira, não me recordo o nome dele agora, não sei quem mais lá. Ô Flávio, olha, o negócio é o seguinte, te prepara, tu já está inscrito no rodeio de Vacaria, né? E a prefeitura aqui de Palmeira das Missões vai te patrocinar tudo, tu não te preocupa com nada. Que maravilha. Né? E os missioneiros vão estar contigo, vão te acompanhar. Não, vocês estão ficando loucos. Não adianta voltar atrás. Tá. Me encurralaram. Daí durante uns 3 meses eu dei uma segurada, preparei garganta para não ficar assim como estou hoje, né? E controlei um pouco a barriga, o estilo e tal. Entrei para uns exercícios, peguei um treinador, um preparador, uma preparadora, melhor ainda, né? Que me botou meio nos trilhos, né? E fomos para Vacaria e voltamos com o troféu. Flávio, a prática, o exercício assim da declamação, é no livro, dentro de casa, na janela, no espelho? Como é que tu exercitava? Pois é, hoje até tem, principalmente meninas aí das invernadas, elas vêm pedir para mim ensiná-las a declamar. A gente faz com, quiser fazer com o Jorge, faz com todo mundo. O que eu digo para elas? Declamar não se ensina, se dá técnicas. Aquilo vem de dentro. Tu tem que criar. Então a melhor coisa para te criar, eu não sabia disso. Eu era tão grosso que eu até tinha medo de me olhar no espelho, porque eu era meio feio, né? Mas digo, vão para frente de um espelho. Eu não fazia isso, mas recomendo hoje. Vão para frente do espelho, declame para esse espelho, né? É uma maneira de criar a harmonia do gesto, né? A harmonia do gesto, sintetizar a técnica. É como um ator. A poesia é um teatro. Ô Flávio, tu identificas hoje, tu que participa de movimentos e é requisitado, e é consultado, e é respeitado, tu identificas assim a continuidade, sobretudo dentro do CTG ou fora também, da poesia e da declamação? Tu acha que nós temos assim uma estrada aberta? Temos sim. Às vezes eu me preocupo que isso está sendo muito massificado, né? Os declamadores atuais estão mais preocupados, não é com o que vem de dentro para a poesia, é o que vem de fora para dentro. Estão mais preocupados em ganhar um troféu, de ganhar um concurso, se projetar. De ganhar um trocado? De ganhar uns trocados, né? E isso, infelizmente, estraga a cultura e estraga a arte. Não sou contra que se ganhe dinheiro. Eu, no meu tempo, eu não ganhava dinheiro, até eu ganhei em Vacaria um dinheiro bom e eu dei para os missioneiros, não fiquei com 1 centavo. Dei para os missioneiros, é um grupo de dança, precisava, quanto mais dinheiro, melhor. E esse aqui não é meu, eu quero o troféu, que eu tenho lá na minha casa até hoje, um diploma também, né? Mas eu aprendi, quando era jovem, com os meus, que tradição é um ideal. E que ideal não se vende, não se troca. Então, para mim era uma ofensa ganhar dinheiro em cima de tradicionalismo. Hoje eu já não penso mais assim, a coisa já está tão comercializada que eu seria trouxa se eu falasse, acreditasse ainda nisso. Um meio termo, digamos assim, né, Flávio? Flávio, tu declamas Lauro Rodrigues com paixão, né? Tu declamas Olavo Bilac, da Juventude, mas eu queria te ouvir declamando Flávio por Flávio, né? Pois é, eu vou te dizer, está aqui o nosso livro que nós lançamos aí faz 2 anos, né? Ainda está no prelo aí. Diz que a gente, escritor e poeta pequeno,
diz que vende 2 vezes a sua obra. É uma quando lança e a outra quando morre. Então a minha primeira eu já lancei, a primeira já está perdida. Eu tenho lá mais livros lá e estou esperando a segunda oportunidade, né? E dos meus livros, poucos, né? Poucos eu sei decora minhas poesias. Eu tinha mais de 300 poesias na mente, acho que muitas ainda estão aí, é só provocar, mas de outros poetas, né? E as minhas eram poucas, então, que eu sabia decor, né? E eu teria uma aqui que eu gostaria, eu tive que declamá-la, agora eu tive que prepará-la para declamar no sábado retrasado, onde eu fui numa cerimônia do MTG em Camaquã, e fizemos uma recepção a um gaúcho de Santo Ângelo, radicado há muitos anos em Campo Grande, no Mato Grosso, e ele veio receber a comenda do Barbosa Lessa, oferecido pelo MTG aqui em Camaquã. E daí na fazenda lá no domingo eu tive que homenageá-lo. Então, como ele era meu irmão de maçonaria, eu usei esta minha poesia aqui. Tropeiro de sonhos. Venho do fundo do tempo, de inumeráveis caminhos, dos que cavalgam sozinhos na procura da verdade, pois desde a mais tenra idade decifrei o meu prefácio, junto a José Bonifácio, monarquista sem segredo, e na voz de Gonçalves Ledo proclamei a liberdade. Formei corpo de doutrinas na fraternidade moral, na República Oriental vi Rivera e Lavaleja. Me temperei nas pelejas, falando o mesmo dialeto, em tom austero e correto de gaúcho americano. Ouvi o brado republicano da boca de Sousa Neto. Os ideais libertários que nos vinham de além-mar, ensinando a edificar o templo da liberdade, mostrando para a humanidade seu verdadeiro destino, que o homem é quase um divino nos princípios da igualdade. Deixei o porto de Cádiz e vim para a América Espanhola, para completar minha escola em novos grupos sociais que me ensinaram os sinais sob a luz da estrela guia. Conheci a maçonaria e seus princípios libertários e contra déspotas sanguinários combati a tirania. E como índio Lautaro da independência chilena, aprendi que vale a pena o amor e a esperança, um cavalo, uma lança e uma bandeira no peito, para mostrar que o direito é conquista que se alcança. Unidos realizamos as grandes revoluções, já batemos dragões do absolutismo feudal, Inglaterra, França, Portugal. Englobamos força das consciências para unir hoje todas as potências sob o manto fraterno universal. Nas tarcas de couro cru escrevi velhas histórias, rebuscadas de peleias e glórias sob a luz ancestral dos pergaminhos, eternizadas, sob a luz ancestral dos pergaminhos, legendada nas cruzes dos caminhos, na perenidade do amor e do afeto, e sob as asas do grande arquiteto, para voar livre e retornar aos ninhos. Aprendi, tive sonhos de ver reerguida, sob o palio feliz da liberdade, a construção de uma nova sociedade, onde todos se tratassem por irmão. Crianças com orgulho do seu chão, lares fartos com ternura, amor e paz, e que o tempo voltasse para trás numa enorme cadeia de união. Aprendi que a humanidade é filha da liberdade, e toda fraternidade nesse mundo é uma só, e na humildade de Jó, separando os bons dos maus, para subir os degraus da escada de Jacó. Olha só, olha aí. É bonito, Flávio, né? E está aqui no nosso modesto trabalho. E esta, digamos assim, leitura simultânea mostra a humildade desse homem, né? Que se preocupa mais com a poesia dos outros do que com a sua própria. É verdade. As minhas, que vergonha. Não, vergonha nada. Vergonha nada, isso é um traço que a gente conhece
Isso é um traço de humildade que a gente aprecia muito e de espontaneidade. E eu devo registrar aqui, já disse isso para o Flávio várias vezes, mas agora falo aqui diante da câmera. Meu pai dizia sempre, Flávio Patrício Vargas é um autêntico. E isso é um valor inestimável, né? Eu tenho guardado ainda o calor dos abraços quando ele me dava nas nossas comemorações. Flávio, isso digamos assim, um adjetivo, né, de poderoso, né, e deve te honrar muito. Nós tivemos aqui em breves instantes um pouquinho da alma desse homem autêntico, Flávio Patrício Vargas. Muito obrigado. Nós vamos nos cruzando. O Flávio é amigo do Grupo Progresso de Comunicação e sempre que pode nos ajuda, nos orienta. Estamos sempre à disposição. Quando a gente vai tateando nas coisas, o Flávio está sempre nos ajudando. O que tiver dentro do alcance, estamos aí. São amizades que eu quero carregar para a minha eternidade. A amizade dessa família Teixeira, desse meu amigo Jorge do Posto, né, o Dr. Jorge Alberto Almeida e tantos outros amigos que eu tenho, que não são muitos, porque eu seleciono muito. Tenho mais companheiros do que amigos, mas esses que eu chamo de amigos são eternos dentro do meu coração. Assim será, e eu encerro Vozes da Poesia com Flávio Patrício Vargas dizendo amém? Amém, e assim seja.